Você está ouvindo o podcast Improviso com Érico Rocha e Leandro Ladeira. Então, estamos começando o nosso podcast Improviso, que normalmente é improvisado pelo Érico e por mim não. Já é uma tradição. Você tem uma ideia do tema que a gente vai falar? Zero. Não tenho a menor ideia. Mas vai ser um tema legal de qualquer jeito. Vamos lá. Então, beleza. Se você quiser sugerir quebrar o meu esquema aqui, eu estou disposto também, mas eu tenho um bom tema. Não, vamos no bom tema. Não quero quebrar seu flow, não. Seu Então, fluxo, beleza. não. Ó, vou começar então contando uma história para introduzir o tema. E eu não sei se você lembra que em 2000 e... Eu não lembro o ano não, mas foi no ano do impeachment da Dilma. Que ano foi, você lembra? Tá, não sei também. Eu sei que foi no ano... Cara. Faz... Foi menos de 4 anos atrás. Sei lá, 2016. 2017. E aí eu fiz um lançamento que na minha cabeça tinha ido mal. Nem tinha ido tão mal ainda. E eu sei que você, na época, estava... Você me perguntou, você estava curioso. E aí, como é que foi o lançamento? Porque na época, e a gente ainda tem, né, uma audiência brutal orgânica da Kátia, assim, né? E aí eu acho que todo mundo estava curioso para saber o que ia acontecer, porque foi um lançamento que teve, sei lá, 500 mil views no CPL. Então, e aí eu lembro que você me mandou um áudio perguntando, e aí, Ladeirinho, como é que foi o lançamento e tal? E aí, em vez de eu falar, não performou como eu imaginava, tal, não sei o quê, eu comecei cheio de desculpas, cheio de explicativo. Eu não cheguei e falei, primeiro que eu não falei o resultado, eu falei assim, Érico, a gente foi muito impactado, sabe? Teve esse lance. Eu abri o carrinho no dia do impeachment, então mudou muito o fluxo da atenção, as minhas desculpas, né? Tava todo mundo muito atento, ninguém queria saber sobre o que eu queria vender, todo mundo só se falava em impeachment, o Instagram propagava mais notícias sobre política, o meu assunto estava em segundo plano. E foi bem do meio do lançamento. E além disso, a gente teve um problema com a nossa lista de e-mail. Eu lembro que tinha. E tudo isso era verdade, nada era mentira, né? E eu cheio de conversinha. E aí tal. Mas foi até bom. Deu um ROI de 2 o lançamento, né? Sei lá, a gente investiu mais de 2, né? 500 mil, voltou, sei lá, 1 milhão e. Acho que foi o nosso primeiro lançamento de 7 dígitos. 1 milhão e 300. Tinha assim, não tinha sido ruim. Tinha sido bom, só que a minha expectativa era lá nas alturas. Vai ser 3 milhões, vai ser 6 milhões, sei lá. Porque a audiência orgânica, muito view, a gente tinha viralizado alguns vídeos. Aí eu lembro que você me mandou um áudio que, infelizmente, eu não tenho. Na época era o WhatsApp, aí acho que você mudou o número, eu mudei também. Mas eu lembro que eu escutei aquele áudio no dia umas 20 vezes. Sem brincadeira, sem figura de linguagem. Eu pegava e escutava de novo. Eu não lembro exatamente tudo, porque faz mais de 4 anos, mas eu lembro as coisas que ficou na minha memória aqui. Não sei se é exatamente do jeito que você falou, e eu queria falar sobre essas coisas aqui, e o tema que eu sugiro seriam o que fazer quando as coisas não vão bem, e no meu caso não era nem mal, né? Não vão como eu planejei na vida real, né? Imagina se eu fiz um perpétuo e não está vendendo bem, ou se eu fiz um lançamento e ainda não está vendendo bem, ou essa possibilidade que existe de não estar ainda na performance que eu queria. O que você acha do tema? Você lembra dessa Muito bom. história, desse áudio? Eu não lembro do áudio. Talvez quando você me falar, eu falei isso mesmo, mas eu não tenho a menor ideia do que eu gravei nesse áudio para você. Mas é um bom tema, bem pertinente para todos Então, que estão beleza. nesse mundo digital, porque eventualmente esse dia vai chegar. Se não já chegou, né? Vai chegar, eventualmente vai chegar. E para mim foi porque sempre foi bem. Eventualmente esse dia vai chegar de novo. Vai chegar de novo. E aí, você tem que estar com força para lidar. Total. Se fosse hoje e eu falasse isso para você, vamos ver se o áudio tem a ver com as minhas anotações. O que você diria para mim? Se fosse agora, se pegasse o WhatsApp e mandar um.
Primeiro que o Érico de 4 anos atrás, ou 3 anos atrás, ou 2 anos atrás é bem diferente de hoje. Eu acho que hoje eu não penso mais em termos de um lançamento. Quando um estoura a boca do balão, já tive lançamento que fez mais de 23 milhões. Eu já tive lançamento que, enfim, que eu esperava mais e não foi. Mas eu não penso mais em termos de um lançamento. Eu expando. Vou esperar você digitar aí que eu saio do microfone total. Foi mal. É porque eu tô anotando isso mas foi Ah, mal. tá. Eu vou ver se eu anoto Não, no papel. eu acho que o seu microfone tá no microfone, tá perto. Mas enfim, Eu vou anotar no eu, papel, eu, vai lá. eu penso em um ano. O meu jogo é, eu vou deixar para ficar chateado no final do ano, se o meu ano não crescer. Então eu desisti de esperar que o lançamento seja fantástico e decidir minha felicidade necessariamente com isso. Porque estatisticamente vai ter sempre um lançamento que vai performar menos. A não ser que você não lance bastante. É como se fosse um campeonato mesmo. Você joga, você pode ganhar o campeonato, mas mesmo ganhando o campeonato, né, no final da temporada, você vai perder alguns jogos. Mas se a sua expectativa for que você tem que ganhar cada campeonato, então é isso. Então, a minha expectativa. Agora, ano a ano, eu acho que é legal comparar. Então, me dá um tempo de brincar, de recuperar, de e de tirar um pouco da aleatoriedade de eventos ímpares. Sabe-se lá se a Dilma ajudou, se foi o problema. Então, e ó, depois, a outra coisa é, cansei também de me comparar com outras pessoas. É uma receita do fracasso do antidepressivo. Você falou que era o seu maior lançamento, mas você estava com uma expectativa brutal. Brutal. De uma coisa que não era testado, né? Porque tinha razão, porque a gente falava, ah, se eu tenho 5 mil visualizações, 10 mil visualizações, eu faço X, se eu tiver 100, como você diria, ou 500 mil, eu vou fazer Y. E, cara, eu tava achando que ia fazer Y mesmo. Mas nunca foi testado naquele formato que você estava fazendo. Então tinha muita métrica de vaidade aí. E, cara, como a gente, quando testa uma coisa no campo de batalha, se surpreende, ou positivamente ou negativamente. Eu me surpreendi positivamente com lançamentos ao vivo. Muito positivamente. E já me surpreendi negativamente com mais coisas que eu não tenho dedos nas mãos para contar. Então, eu penso num jogo muito de longo prazo. 1 ano, 5 anos, mas no mínimo 1 ano, para começar a ficar chateado. Mas É, isso sou eu de hoje. Mas você o de hoje. que o eu de 2 anos atrás ou 3 anos atrás te falou? Ó, algumas coisas têm muito a ver. O eu de 2000, de uns anos atrás não falou esse jogo de lançamento. Tem que ser tipo eu penso em um ano de lançamento, e tal. Eu acho que a primeira coisa que você falou foi, só que você não usou essa palavra tão doce assim, mas foi autorresponsabilidade. Porque eu comecei falando, dando uma desculpa porque isso e tal, e você falou, ó, sempre a culpa é sua. Foi mais ou menos, não sei se foi com essas palavras, mas você falou assim, a culpa não é da Dilma, a culpa não é do dia do lançamento, a culpa... Isso aí, pode até, eu lembro que você falou exatamente assim, pode até ser que isso tenha te atrapalhado, ou te ajudado, ou influenciado, mas você não tem nenhum controle sobre isso, então você tem que focar no que é seu e Você tem tem que ser controle. você tem que ser responsabilidade do seu resultado. Então, quando você vier falar para mim, você não vem antes falar do que você das coisas. Não, você tem que falar o que você fez. Você não errou nada. Eu lembro que você falou. Você acertou tudo. O único problema foi a Dilma. Você não tem nada com isso. Tipo, você é um pouco irônico assim e tal. Então você não tem. Você acertou tudo. Você é o bonzão. Não sei se foi exatamente isso, mas a Dilma que é a malvada Isso da soa situação. muito Érico 2017. Não, mas aquele Érico lá, eu acho que foi fundamental para o Leandro de hoje. Porque toda vez que dá alguma coisa, eu para treinar minha equipe, eu sou o Érico 2017 às vezes. Quando o cara vem falando, aconteceu isso, eu falei, não, não foi, foi você. Ah, não, mas isso aconteceu, tá? O que você podia ter feito para não acontecer isso? Então, o que você podia fazer pensando nisso? Hoje eu já ouvi você falar outras vezes, que eu assisto seus 747 algumas vezes, né?
E eu acho que hoje você fala algo mais ou menos assim. Seja, seja Duro com o gentil, processo, duro com o processo e processo, gentil com o resultado. Exatamente isso. gentil com o resultado. É exatamente Duro com isso. o processo. E gentil com o resultado. Vem muito desse livro aqui que eu li, né? É um clássico que eu recomendo várias vezes, mas muito bom. Ele duro com o processo, gentil com o Duro com o resultado. processo. E quem Aí a está primeira. escutando o podcast agora não vai saber qual livro que é, vai ter que ver o vídeo. Vai ter que ver o vídeo. Mas eu vou quebrar o galho da galera, velho. Hábitos atômicos. Senão, Total. coitado da Não galera dá do ruim. podcast. Segura só um pouquinho que eu acho que minha família tá. Ah, tá. Eles estão precisando de computador. Show. Pode falar. Então, acho que você começou falando isso, e foi o Érico de 2016 lá, e aquele Érico lá mexeu comigo, e parecia que eu queria ouvir, porque eu ouvi várias vezes, né? Então, fiquei lá, caraca. A primeira escutada, assim, o primeiro minuto deu um pouco de raiva, né? Eu falei, caraca, eu vim falar com o cara me passa um sabão dele. Aí a segunda, eu falei, vou ouvir, será que faz sentido? A terceira, eu ouvi gostando de ouvir o sabão. Pô, aqui. E aí fui ouvindo, internalizando, e hoje a minha cabeça inteira funciona nisso. Cara, beleza, foi mal esse resultado. O que que eu tinha que mudar? Eu lembro que esse dia, depois que terminou isso, né, e eu falei, então vamos focar onde eu precisava. Eu lembro que a gente pegou no CRM 100% das vendas, acho que, sei lá, a gente deve ter feito umas 800 vendas, né? A gente pegou 100% das vendas, abriu o CRM e olhou um por um o caminho da pessoa. E eu botei numa planilha quanto tempo ele tinha entrado na lista, quantos e-mails ele abriu antes, quais e-mails ele abriu. O que que você descobriu nisso? Perdão, só para. Você lembra? Uma das descobertas é que, tipo assim, 30% das pessoas que compraram tinham participado pelo menos de um lançamento antes desse primeiro. E aí tem muito a ver com isso que você falou agora. Então não é um jogo de um lançamento. Pô, 30% é relevante esse número. Pô, 30% tinha assistido outro lançamento. 70% foi desse mesmo. Aí a outra coisa que eu tinha percebido é as pessoas que entravam na lista muito cedo tinham menos chance de comprar naquela época lá. Então o cara que entrou na semana do lançamento tinha menos chance de comprar do que a pessoa que tinha entrado, sei lá, um mês antes. E a pessoa que entrou muito antes e não tinha participado do lançamento também tinha menos chance. Tipo, o cara entrou, sei lá, 2 meses antes. Hoje em dia, por exemplo, a gente não compra lead 2 meses antes do lançamento por causa disso. Por causa daquele lançamento, por causa daquele áudio lá. Falei, não, Você só cara, compra. Você compra quando? um mês antes. 4 semanas exatas. 4 semanas. Se eu comprar 2, o cara, não sei se ele esfria, porque o outro que esfriou muito, ele esfriou muito, mas ele ainda continuou seguindo. Então participou do lançamento. Mas se eu pegar 2 meses e depois de 2 meses lançar, naquela estatística lá, esse cara comprava bem menos do que o cara que comprava um mês. Então, hoje a gente faz isso, assim, um mês antes. Então, é basicamente assim hoje. A primeira semana é aquecendo os motores, a segunda semana e a terceira semana escala, e a quarta semana a gente até diminui de novo um pouquinho, porque a gente sabe que esse cara da última semana também, no nosso caso aqui, e aí é caso a caso, né? Inclusive a gente tinha que refazer isso. Tá precisando de ter um lançamento ruim para eu ficar grilado. E aí beleza. E hoje a gente faz assim, né? Pensando nas semanas antes do lançamento. E o pessoal da lista antiga, a gente trata eles muito. Por exemplo, eu não mando um e-mail só para participe do lançamento. Se eu sei que o cara já participou, eu mando, eu sei que você já participou uma vez, eu trato ele diferente, coisa que eu não fazia antes desse problema. Eu sei que você já participou, mas esse vai ser diferente isso e aquilo. Como você sabe, ao final a gente vai oferecer, você já participou, você já viu, mas dessa vez a oferta vai diferente, se for diferente. Porque eu sei que esse cara, 30%. Eu sempre lembro, eu falo, ô Vitor, 30%. Vem o meu copy lá, 30%, cara. Você vai deixar esse cara. Vamos tentar aumentar esses 30%, né? Então eu trato o cara diferente. Mas veio desse negócio, tá? Qual que é o que eu posso fazer, né? Aí a outra coisa lá de 2016 que você falou foi esse lance da expectativa. E você também passou o sabão em 2017. Pô, quantas pessoas você conhece que recebem isso? Pô, você tá tristinho agora, tá chateadinho, porque, cara, não sei, eu tinha que estar um pouco
eu podia até estar frustrado, mas olha a expectativa que eu tinha e, pô, o nível de gratidão que era para eu estar ali naquele momento, ter feito meu maior lançamento e estar com a vozinha depressivinha, chateadinho. Total. Era o Eric Expectativa. pré-meditação, né? Definitivamente. Não. Mas tem umas paradas que me revoltam mesmo. Às vezes me Uhum. revolta, às vezes o cara, talvez tenha apertado o botão de eu ser mais criativo, porque o cara, pô, tinha investido 500, faturado 1 milhão. Quantas pessoas que você conhece fazem isso? Seu tempo de Uhum. agência, você faturava isso, sabe? Coisas desse tipo, né? É, E na época, exatamente. nesse Hum. ano, mais ou menos, você sabe quanto sua empresa faturava? Não, não vou lembrar. Mas foi o ano que eu entrei no Plat, praticamente. Então foi onde Cerca começou de o um salto. milhão, 2 milhões, Na um pouco época era 1 milhão. mais. Eu lembro que eu entrei É, no Plat, eu não podia entrar, né? Na época tinha essas. tinha Então essas eu regras, né? faturava menos de dois. E aí eu acho Aí que foi teve uma pra galera três, velho. que Tipo te assim. recomendou, né? Eu acho que Foi o Germano. Até hoje eu agradeço ele. Marcelo Marcelo Germano. Germano falou, olha, com Érico, ele com aquela Hum. vozinha mais calma, Na época conversei com um que, cara que tem muito potencial, Leandro Ladeira, aceita que ele é bom. na época que ele não tinha aquela barba grisalha ainda, hein? As barbas tudo Só pretinha lá. tá tudo pretinho. Enfim, não tinha barba nenhuma, né? Mas enfim, É, não tinha nem barba, exatamente. interessante. E hoje você tá aí mais de 30, né? Essa é a faixa preta de Mais de mais de 30. 30, é isso? Mais de Mais de 30. 30. Show. Então, assim, que loucura, né? Que Beleza. loucura. Aí teve expectativa, autorresponsabilidade. Aí teve o processo, né? Tipo, analisar. Aí eu fui analisar o número. E outra coisa, analisar a realidade. Será que a realidade é que. Isso aí acontece muito nos perpétuos que eu faço aqui, que a galera, sei Hum, lá, dá um pau no Facebook, muda uma regra, aí o cara, foi por causa do Facebook. Aí dá um problema, sei lá, o impeachment esse do coronavírus era incrível, porque o cara falava, foi por causa da pandemia. hum, E aí é só um machismo. Se você for analisar mesmo o número, aí você, cara, deixa eu ver quanto está o seu custo por clique. Manteve igual. Então o que será que aconteceu? Será que foi? Aí, nesse caso aí, em algumas campanhas minhas, nossas, que a gente analisava, a gente via que não era a pandemia. O problema foi que a campanha saturava. Eu analisava e comparava com outras campanhas que não tinham pandemia. O negócio é que eu não tinha criado novas campanhas e deixei saturar. Calhou de ser num momento que aconteceu uma coisa no mundo. E tanto é que no longo prazo, depois a gente performou melhor ainda do que estava antes de pandemia. Tá? Então, sai do mundo da imaginação, e aí não tem nada a ver com áudio seu, isso aí foi uma reflexão minha, né? Talvez veio do seu áudio, mas sai do mundo da imaginação e entra no mundo das coisas concretas. Cara, o que você tem de concreto para validar o que você está imaginando? E aí, cara, então vamos comparar esse mês com o mês passado, o mês de janeiro desse ano com o mês de janeiro do ano passado. Então, toda vez que não vai do jeito que você esperava, uma vez que você já definiu a expectativa e a responsabilidade, vai para o mundo da realidade, sai do mundo da imaginação. E a gente tende muito a ir para o mundo da imaginação porque é mais fácil. É igual falar sobre as coisas que o ser humano não consegue responder, sobre o que vai acontecer depois que a gente morrer. A gente muitas vezes vai ter que ir na fé. Não tem outra explicação. A ciência vai tentar chafurdar para encontrar explicações incríveis. A ciência vai tentar, mas o que não tem explicação tem que ser literalmente fé. Não dá para comprovar cientificamente um milagre. hum. É fé. Ou você acredita ou você não acredita. Então, quando você está num negócio, a sua mente, qual que é a coisa mais interessante da mente? Economizar energia. Sua mente não quer gastar essa energia de você ir lá, analisar tudo. Então ela fala, pandemia é foda. E aí e às vezes eu já vi em grupo de alto performance as pessoas. Cara, e aí? A pandemia está atrapalhando vocês também? Ele já vem com essa premissa, com esse pressuposto, antes de ter ido para o mundo real, né? Autorresponsabilidade. Tem um livro muito bom, inclusive, que fala isso num jeito diferente. Estou vendo se eu tenho aqui. Chama. Deixa eu procurar aqui. Para quem quisesse. Eu acho que. Deixa eu ver. Extreme. É um Extreme de extremo, Uhum. Ownership de responsabilidade.
Eu já li. Ownership. Não tem em português, você sabe, Ladeira? Não, não tem. Eu li em inglês. Eu pesquisei na Tá. época, não tinha. Quem me Joko. rec... Joko. Depois você coloca aí nos links da galera. Eu acho que é muito bom, muito bom. Você gostou dele? Gostei. Quem me indicou na época foi o HC. Inclusive, eu tinha até um bloco de notas HC aqui tem com umas indicações sempre boas, cara. HC é raro ele indicar uma coisa. Então, eu vou te indicar outro, que é o sequel dele, né? A sequência, que chama A Dicotomia da Liderança. Ou Leadership Dichotomy. Eu acho que é em inglês também. Em inglês. Beleza. Eu tenho um projeto, olha só. Eu tenho um projeto que. Eu falo isso, né? Quando eu tiver a idade de ler, no nível de ler um livro desse. Esse livro não é difícil. Muito fácil, né? Uma leitura fácil. Mas eu acho que quando eu tiver a idade de ler e compreender desse, eu tô com um projeto, por enquanto é só meu, eu não contei para ele não. Mas eu vou fazer projetos com ele. Eu não sei se vai ser de 3 ou 6 meses. Dos livros que eu quero que ele estude. Então a gente vai estudar junto e vai praticar junto por 3 a 6 meses. Então alguns livros Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, um clássico. A gente vai estudar, vai ver, vai divulgar e a gente vai fazer um projeto de praticar aquilo junto. Eu e ele. O Liam também. Mas só que o Liam vai demorar uns 10 anos disso. O seu, então, vai demorar uns 25 anos até. Mas eu anotei aqui, projeto Ler com Filho. Não é Esse nem que vai ler ser- com ele, é o projeto de aplicar o que está lá dentro, executar. A gente vai ler, mas eu acho que isso vai ser mais legal que a escola. Acho. Não que a escola não tenha a sua função, tem sim. Mas enfim, alguém tem que ensinar o menino a ler, né? Não vai ser eu. Mas eu acho que isso. E o Extreme Ownership e o Dichotomy estão nesse projeto. Então eu escrevo no meu celular a lista dos livros que eu quero praticar com ele. Que massa. Olha, Eu é um projeto legal. vou copiar a sua ideia de fazer esse projeto com meu Extreme filho. Ownership, Daqui a 10 o anos a gente faz. Dichotomy, como fazer amigos influenciar pessoas. Daqui a 10? Você não sabe, 10 tem o meu. Ainda não tá ainda não. É um projeto de longo prazo essa parada. Eu acho que ele vai ter daqui a uns 3, 4 anos, talvez. Ele vai conseguir entender esses livros. Ler e entender, eu não sei. Mas enfim, é interessante. Tem muita gente que tem isso no meio do lançamento. Agora, como é que tem uma parada que existe um dilema, Granville não, eu tô com Granville na cabeça. Ladeira. Ladeirinha. A parada é quando o lançamento não dá certo no meio, né? Não abre do jeito que você esperava e a galera começa a revirar, desesperar, fazer o diabo para levantar o lançamento. Isso é clássico post no Platinum Insider. Gente, fiz o lançamento, minha expectativa era X, agora ela está Y, sendo Y menor que X, é menor que X. Como O que eu salvar? faço agora? Como salvar o lançamento? E eu tenho uma posição bem diferente da Espartano. maioria das pessoas. Eu não salvo o lançamento. Não mesmo. A não ser que minha sobrevivência depende disso, aí a gente está em nível de sobrevivência. Mas se eu não salvo o lançamento. Eu deixo o lançamento afundar. Porque aí vem uma diferença de estratégia. Eu não estou falando que quem salva está errado, não. Mas eu não salvo. Eu acredito que a energia despendida no salvamento de um lançamento, na maioria das vezes, é desproporcional ao resultado que dá. Então, quando o lançamento começa mal, tentar salvar o lançamento vai gastar uma energia muito grande com um resultado muito pequeno. Imediato, mas muito pequeno. Então, eu prefiro gastar essa energia muito grande no próximo lançamento. Então eu faço o que tem que ser feito para aquela situação nunca mais acontecer. Posso dar um exemplo disso? Qual que é a sua visão sobre salvamento de lançamentos, Ladeirinho? Eu já tentei salvar uns lançamentos também. E olha só. Eu também. Você Eu cria vou um falar. bônus maluco, mas como é que foi? Exatamente. Esse bônus maluco é a pior coisa do mundo. Porque normalmente o bônus bom tem, assim, os melhores bônus tem um elemento que chama você, né? Entregas ao vivo. E aí, não só você está se estressando durante o lançamento, mas você está se comprometendo 6 meses depois do lançamento. Às vezes 1 ano depois. Eu vou te dar 1 ano de mentoria comigo. Primeiro, que não converte tanto mais, eu já testei.
Não Porque faz tanta diferença, né? e você está um ano agora comprometido, já atrapalhando os próximos, porque o que você errou nesse não foi porque não tinha esse bônus. O que você errou nesse foi o que tinha antes do lançamento. Então, ofertas desesperadas, normalmente, pela minha experiência aqui, normalmente vão converter bem pouquinho a mais. Normalmente as pessoas vão perceber que você está um pouco desesperado, porque, cara, era só uma coisa, de repente começa a ficar muito melhor. E você faz mais 10 lives. E naquelas lives você fica, meu irmão, é muito bom para você. Compre agora. Cara, às vezes fica. Eu falo que é a live do desespero. Tá todo mundo vendo que você tá desesperado. Às vezes tem coisa que não dá para disfarçar. E aí você fica respondendo perguntas e qualquer pergunta que o cara fala, é para você sim. E tal. E às vezes quando você não tá nesse desespero, você fala pro cara, não é para você. Uma vez eu respondi quando eu fazia as ligações de aplicação da minha mentoria, um cara, você até conhece, ele entrou na mentoria, né? E ele falou, Ladeira, eu tô meio inseguro para entrar e tal. Eu não sei exatamente o que é. O que você acha, tal? O que você tem para falar para me convencer a entrar? Aí eu falei pro cara, não entra. É 30 mil, cara. Imagina você ficar arrependido um ano com 30 mil. Eu, se tivesse no seu lugar, porque eu não tava. E eu desliguei o telefone, passou, sei lá, 30 minutos, 20 minutos, o cara ligou e falou, me passa o número da conta que eu vou aplicar. Talvez se eu ficasse convencendo ele demais, ele não aplicar, ele ia ficar ponderando. Então, às vezes, esse lançamento tentando ser salvo, talvez venderia menos do que, porque tá todo mundo, não sempre, né? Mas percebe o desespero. Você cria bônus que te comprometem o seu tempo, que vai ser valioso para que seu lançamento funcione, o próximo, né? Melhor. E eu concordo com você, eu sou o anti-salvamento, porque o que acontece durante o carrinho aberto é consequência de um mês de trabalho antes, ou às vezes de um ano de trabalho antes, ou às vezes de 5 Dois anos de trabalho, meses no mínimo, né? no 2 meses mínimo. no mínimo, né? De um Uhum. ciclo. Um De um ciclo. ciclo. De um ciclo. Então eu E sou é contra incrível salvar. isso. Eu também não salvo, a não ser que você precise do dinheiro para sobrevivência de alguém, você vai no modo desespero mesmo, né? Mas se você não está desesperado, show. Mas enfim, o tema era O que fazer quando o lançamento recomendar. flopa? O lançamento não vende tão Aham. bem. Eu tenho Cara, o mais umas coisas clássico aqui. que fazer quando o lançamento não vende, Hum. ou às vezes quando vende, é o clássico downsell. Como é que eu sei que você tem feito downsell bastante. Você é o cara de raspa o tacho completamente, assim. Uhum. Como é que é a sua visão sobre downsell? Eu recupero um downsell. Faz um downsell. Eu também escuto isso muito no Insider, no Pátio. Eu faço um downsell. E tem visões e visões do downsell. Eu sei que você é um cara que é a favor do downsell. Inclusive, você fez 2 downsells nesse último lançamento, não fez? Você lançou a Nesse mentoria uhum. e fez um downsell Do curso. do curso. E faturou bem. Quanto você faturou nesse downsell? No total foram 500 mil. Total. Só no downsell. É isso, Só não mais dá ou certo. menos? Então, assim, 500 Não, mil, eu vou eu botar sei na que não dá para semana. comprar os carros que o Rui compra. Mas para a maioria das pessoas, dá para comprar o carro que a maioria das pessoas compra. Então, assim, pô, Pagou a mídia e 500, sobrou. Pagou a mídia e sobrou, 500, vamos dizer. 500k é 500k. Pagou a mídia e sobrou. Então, Uhum. e aí? Como é que você acha do downsell? E como é que você lida com o downsell? Eu acho que é o intuito, o erro de. Porque downsell logicamente, me parece, se você for seguir o raciocínio lógico, me parece bom. Mas tem um erro que é de princípio, fundamento da Deixa eu, coisa. deixa eu, deixa eu só. Eu sei que eu vou ser presente aqui, eu tô te interrompendo, mas explica o que é o downsell para quem não sabe. Às vezes a gente está falando grego para algumas pessoas e depois responde a pergunta no sentido de qual o seu approach com downsell. Então, o downsell é quando você, após fazer uma oferta, oferece alguma outra coisa para essa pessoa. Então, se você está lá e fez Para uma essa venda audiência inteira, não é isso? para a audiência inteira. No meu caso, foi para a Não, audiência inteira. não só na hora do carrinho, né? Então, assim, você Uhum. fez o lançamento, ofereceu a parada grande para a audiência inteira. Aí depois você oferece para essa audiência inteira uma coisa que é Né? mais, Mais barato. mais barata. Ticket menor. Isso é um Qual que downsell. é, qual que é a premissa? Então, a premissa é, por que você está fazendo esse downsell? Se for só
exclusivamente para recuperar esse dinheiro, a chance são que você vai criar um produto. Aí não sei a chance são, né? Mas eu vejo que muita gente erra porque ela pensa muito mais no ticket e na venda, ela está pensando muito mais nela do que no cliente. Então ele não quer oferecer um produto útil para o cliente dele. Ele quer alguma coisa que pague o tráfego. Ou então ele quer raspar o tacho, né? Como você falou. Ele não quer oferecer um outro produto que é tão bom quanto para o cliente. Que é muitas vezes o cara faz um produtinho. Eu detesto essa expressão, produtinho de entrada. Vou te dar o módulo 1 do meu curso. Vou te dar o É módulo 1 do clássico. meu curso. O Vou te módulo dar o primeiro. X. Te dar o primeiro. Aí você pensa, esse primeiro módulo realmente vai resolver a parada do seu cliente? Vai ser realmente bom? Se for, beleza, faz sentido, manda bala. Se não for, eu acho que começa a ter o efeito negativo, porque essas pessoas, vamos dizer que comprem um downsell. Elas vão comprar, vão ficar insatisfeitas e não vão comprar o curso principal no longo prazo, que é o que você quer, né? Se não for um produto que foi desenhado para ser bom, eu acho que as chances que você vai começar no longo prazo a se enrolar todinho. Você cria um downsell no meio do lançamento. Será que dá tempo? Pode ser que ter que dê e tal, mas será que foi construído nas coxas? Não que eu entendo feito melhor que perfeito e tal, mas eu acho que tá mais, a palavra certa é intenção. Sua intenção é só raspar o tacho ou a sua intenção é oferecer um produto que vai dar resultado para a pessoa e a consequência é raspar o tacho? Entendi. Então, a minha impressão é essa, assim, qual que é a intenção por trás da oferta que você está fazendo? A intenção tem sempre que ser o cara da outra ponta, não nunca a minha. Aí, outra coisa que quando dá errado, é você descobrir os gargalos. Vou dar uma dica para você encontrar os gargalos. Um dos gargalos pode ser no anúncio. Como é que você identifica se o gargalo é o anúncio? Olhando a CTR. Será que o CTR, aí compara com o último lançamento, né? CTR está parecido? Um outro tipo de gargalo pode ser o CPC. Será que o CPC está parecido? O outro gargalo pode ser o CPL. Será que o seu custo por lead ficou muito mais alto, por isso você teve menos lead? O outro gargalo pode ser a retenção dos vídeos de vendas. Será que você mudou o vídeo de vendas e a galera não está... E aí sempre comparando. O outro gargalo pode ser a conversão mesmo. Antes tinha a mesma quantidade de lead e converteu muito menos. Então, você quebra em etapas e investiga os gargalos. E aí você começa a entender a realidade e sair do mundo da imaginação. Então, quebra em etapa. Qual que é a primeira etapa? É criar um anúncio. Qual que é a segunda etapa? Levar o cara para a página de venda. Qual que é a terceira? Converter em lead. Qual que é a quarta? Fazer o cara assistir. Qual que é a quinta? Fazer assistir mais tempo, até o final. Qual que é a sexta? Ver quanto realmente vendeu. Então fica Os gargalos, né? Encontrar os gargalos. Pelo menos porque eu fiz. Vocês fazem esses trabalhos de investigação aí, não? Acho que o tráfego deve fazer, né? Não, definitivamente o tráfego faz. Uhum. Eu tenho uma visão mais geral sobre isso, mas eu tenho uma visão muito Tony Gorducho. Uma visão muito Tony Gorducho. Tony Tony... Gorducho. Já ouviu falar do Tony Gorducho e do Dr. John? Não. Não mesmo? Nunca te contei essa história do Tony Gorducho? Nunca. Sério mesmo? Sério mesmo, sério mesmo. Sério mesmo. Tem um cara que chama Nicolas Taleb. Já te falei do Nicolas Taleb? Cara, eu não sei se é a melhor memória do Cara, mundo. eu pensei que eu já tinha contado tudo na vida, Ladeirinha. Agora, ó, eu tenho a visão mais Tony Gorducho. Então vamos lá. Nicolas Taleb é não sei se eu vou chamar ele de economista ou alguma coisa do tipo. Ele escreveu alguns dos livros mais inteligentes que eu já li na minha vida. Antifrágil é um deles e o Black Swan, o Cisne Negro, é outro. Esses livros talvez soam alguma coisa. Eu menciono alguma coisa desses livros aí na minha carreira. Já chegou a ouvir eu falar do Cisne Negro? Dos livros, já. Total. Então, e aí o que acontece? Ele tem, esses dois livros recomendo incrivelmente. Incrivelmente. Vou até inserir na lista do meu filho aqui, ó. Na lista que eu acho que eu vou conseguir fazer com o Cisne Negro.
e antifrágil. Só que eles são eles são mais densos e é menos autoajuda, assim, mastigadinho para nós. É mais científico, talvez. Mas é interessante no sentido da coisa. E ele tem dois approaches para a coisa. Ele tem dois personagens metáforas. Personagens fictícios que ajudam a explicar comportamentos. E um dos personagens é o Tony Gorducho, ou Fat Tony, e o outro é o Dr. John. Eles são antagônicos. O Dr. John tem mestrado em Harvard, eu vou falar mais um, mestrado em Harvard, doutorado em Stanford, trabalhou no Google, PhD não sei lá onde, e hoje ele trabalha nessa instituição financeira. E o cara, entende de tudo. Meu, ele sabe parafuso apertar, os modelos matemáticos X, Y, Z. Entendeu? Um cara bem técnico, bem cientista, bem inteligente, um QI altíssimo. E ele trabalha nessa corretora ou nesse banco, né? E aí tem um outro cara que trabalha no banco, que é o Tony Gorducho. O segundo cara, ele é bem descuidado, assim, aqueles cara bem gordo, descuidado. As camisas, ele descreve a camisa do cara com os botões arrebentando. Ele anda com um relógio de ouro maciço no bolso, se veste mal, sabe? Mas, pô, parece anda... Só que o Tony Gorducho é o chefe da mesa de operação. Então, o chefe da mesa é o cara que chefia aqueles que compram e vendem. Então, ele é o chefe do chefe. E ele chegou lá de estagiário, que faxineiro, e aí foi entendendo as paradas. Pra você ter uma ideia, o cara é tão ignorante que ele trabalha para um banco suíço, segundo o Nicolas Tabelli. E ele nem sabe que na Suíça se fala 4 idiomas. Então, o Tony Gorducho é ignorante. Ele vem lá da rua. Tudo que ele aprendeu veio da rua. Sabe? Mas ele gera um jeito. Os dois geram resultados de uma maneira diferente. Faz sentido? O Tony Gorducho lá com as manhas da rua e o Dr. John com a análise científica do comportamento. E aí é o seguinte. E aí ele fala o seguinte. Para você entender como é que os dois reagem diferentes à mesma pergunta, o Nicolas Taleb faz uma pergunta também fictícia para esses dois personagens fictícios. E a pergunta é a seguinte. Ó, Ladeirinha, eu vou fazer a pergunta para você. Imagina que você tem uma moeda, cara ou coroa, e a moeda é normal e não está viciada, não está viciada. Moeda honesta, tá? Você joga para cima. E eventualmente, você joga para cima 99 vezes e, ó, cai 99 caras. Improvável. Mas a moeda não está viciada. Qual a probabilidade de na 100ª vez cair coroa? 50%. Então tá bom. É isso que o Dr. John falou. Ele perguntou, a moeda tá viciada? O cara, não tá viciada. Moeda honesta. Ele falou assim, então é 50%. Aí ele pergunta a mesma pergunta pro Tony Gorducho. Sabe o que o Tony Gorducho fala? Ele fala assim, falar que sempre vai cair de novo. 100% que vai cair caro. Aí o cara explica. Então explica por quê. Ele falou assim, cara, a sua definição de honesta e não viciada é diferente da minha. O Tony Gorducho tá nem aí para as leis da natureza. Ele tá aí porque ele vê na rua. Então, assim, e a metáfora é o seguinte, o Tony Gorducho, eu sempre tô olhando, eu tenho na minha empresa, é sempre bom você ter um pouco dos dois em você. Um pouco dos dois em você. Mas o Tony Gorducho, ele vê menos negócios que vão, menos apertos de parafuso que vão melhorar, azeitar 1%. A máquina, 1%, vários 1%. E eu acho que é importante ter isso no tráfego, por exemplo. O tráfego é isso, né? Aperto de parafuso o tempo inteiro. Mas a minha função é ver, cara, o que eu vou fazer que vai mudar o jogo? Então, 90% do meu tempo, quando eu entro debaixo do chuveiro, e sim, eu tomo banho quente, as pessoas não sabem disso. Eu entro no freezer todo dia, inclusive hoje eu entrei. Mas eu tomo banho quente, porque banho quente me ajuda a pensar. Quando eu entro no banho quente, eu pergunto, o que eu vou fazer agora que vai mudar o jogo? Que vai mudar o jogo, que tem a chance de mudar o jogo. E na maioria das vezes, pequenos parafusos não é o que vai fazer a coisa acontecer. O que muda o jogo são grandes decisões estratégicas. Então eu tenho mais em mim
Tony Gorducho do que Dr. John. Mas eu tenho um pouco de Dr. John. Hoje eu mandei um e-mail para e-mail, né, um grupo de Telegram, falei assim, cara, eu quero saber a taxa de conversão da minha página de WhatsApp. Hoje eu postei no Plat lá uma pergunta. Inclusive, depois eu vou te fazer uma pergunta que postaram no Plat, eu queria que você respondesse aqui ao vivo, mas ia ser legal. Mas enfim, eu tenho um pouco de Dr. John dentro de mim, mas eu sou mais Tony Gorducho. Então eu não fico olhando gargalos desse jeito. Eu falo, o que vai mudar o jogo? 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 Na época, ao vivo para gravado, quando o ao vivo não era do jeito que era, era muito diferente. Então, tinha chance de mudar o jogo. E ó, mudou. E tem outras coisas que eu testo, tipo dashboard em lançamentos, ou fazer lançamento em Zoom, achava que tinha chance de mudar o jogo, era diferente. E não mudou. Então eu fico pensando, o que vai mudar? Eu sou o cara que pergunta, o que vai mudar o jogo? O que vai mudar o jogo? E aí eu jogo essas ideias. Pô, isso aqui pode mudar o jogo. Beleza, vamos tentar isso. No momento, eu estou alucinando em evidências. Você vê, eu estou num processo alucinativo, intenso em evidências. Eu acho que isso pode mudar o jogo. Mas não quer dizer que vai. Mas em vez de tentar achar o gargalo disso e daquilo, eu falo, cara, o que vai mudar o jogo? Fundamentalmente. O que vai mudar? Então, se eu fosse um trader, eu era um trader de análise mais fundamental. Quais são os fundamentos para mudar o jogo? Versus o trader mais técnico de gráfico, sabe? Então, é uma característica mais minha. Então, eu estou sempre pensando, o que vai mudar o jogo? O que vai mudar o jogo? Será que isso aqui muda o jogo? Porque o Tony Gorducho não entende o suficiente das coisinhas para ajustar isso. Tem que ser um cara que está ali no tráfego, um cara que está ali nos gráficos. O Pedro Sobral é muito bom nisso também, né? Ele pensa muitas coisas que muda o jogo também. O Pedro Sobral, ele é bom nas duas coisas, né? Ele é bom não. Mas eu sou mais Tony Gorducho do que Dr. John. Nossa, a primeira vez... essa explicação demorou, hein? Não, foi surreal. Eu vou reassistir esse podcast. Inclusive, a gente edita o podcast para depois publicar no YouTube. E esse vai furar a fila de todos. Tá publicando já? Como é que é? Já está publicando. Já publicamos 4 e esse vai ser o 5º. Eu vou botar esse na frente de todos. Como é que as pessoas veem que está publicando? Tá no meu canal no YouTube e tem uma playlist lá. Leandro. Olha que legal, galera. Ladeira. Leandro Ladeira. O último teve 11 mil views, e o outro 3. Inclusive, esse eu vou patrocinar bastante, que eu achei que foi o nosso melhor podcast até agora. Não sei qual a sua opinião, mas eu achei incrível. Não, tá melhorando. Eu tive bons também, eu acho muitos bons. Eu tenho uma pergunta para você sobre nada a ver sobre isso, então estou deixando você esgotar todas essas partes de melhora de lançamento. Eu tenho uma pergunta no final sobre lançamento perpétuo, tá? Só estou fazendo esse adendo aqui, criando uma antecipaçãozinha. Vou falar uma coisa sobre isso aí que você falou, que eu achei interessante. Essa história é incrível. Me lembrou a primeira vez que eu fui a primeira e única, né? Parecendo Chaves em Acapulco. Eu sempre venho aqui, eu fico nesse hotel. Só foi uma vez. Mas quando eu fui lá no Plat, lá de fora, né? E aí eu lembro direitinho que tinha um cara que chamava... Um cara que vendeu uma empresa lá, um meio gordinho, vendeu uma empresa por não sei quantos milhões de dólares. Eu sei. Jackson. Cara, o cara é muito gente boa. E aí... Esqueci o nome dele. Eu também esqueci, deu um branco aqui. Mas eu lembro que ele falou assim pra mim. Ladeira. Ele falou assim, Ladeira, a gente tava conversando de YouTube, e aí o Ricardo falou que meu canal no YouTube era bombado, não sei o quê. E aí eu comecei a dar umas dicas de YouTube para ele e tal. E aí eu falei para ele, não, o cara que vendeu uma empresa por 100 milhões de dólares tá tirando dúvida comigo. Aí eu falei para ele, cara, como assim? Não é possível que você não sabe algumas coisas que são tão elementares. Ele falou, Leandro, quase que ele falou, cara, eu sou um cara estratégico. Esses negócios técnicozinhos, eu vou pegar a base para você e vou mandar alguém do meu time e o cara vai se aprofundar nisso, vai ficar melhor que você daqui a um... E é exatamente isso que você falou. Ele não entende tanto, ele estava querendo conversar para entender o suficiente para treinar alguém que ia... Ele é muito Tony Gorducho, inclusive. Ele é muito Tony Gorducho. Ele é o Tony Gorducho. Ele é Tony Gorducho mesmo. E ele falou, cara, às vezes eu vejo muita gente que é muito melhor do que eu, mas a diferença é que eu sou altamente estratégico e o cara é altamente técnico.
Nada de errado, mas os grandes resultados vêm das coisas estratégicas. E eu também sempre pensei nisso. Eu acho que eu também sou um pouco Tony Gorducho. Se você me comparar É. como é que é, com o Tesman, eu não sei, eu não consigo conversar com ele em alto nível, que nem o Rui, talvez, né? E eu acho que o Tony Gorducho, além de ser estratégico, ele é intuitivo. Para mim, Bem, bem intuitivo. para mim ter entrado no Perpétuo, na época, foi intuição pura. Hoje eu começo a entender várias coisas que são lógicas. Eu não lembro o livro que falava isso, mas eu acho que você deve ter lido também aqui, pra gente. Falo tanto livro aqui. Ai, cara, vou ter que lembrar esse livro. Mas acho que era O Poder do Hábito, não sei. Que era a história do livro era o cara que chegava, um bombeiro, e aí o bombeiro entrou dentro de uma casa que estava pegando fogo, ele olhava e estava pegando fogo e ele, gente, sai todo mundo daqui agora. Toda a equipe dele. Ele tirou a equipe inteira Ah, e não, é aí logo em Blink. seguida... Blink. Blink. Blink, no livro. Eu vou botar depois na descrição do podcast todos os links para quem vê no meu canal no YouTube de todos os livros. E aí o cara falava, ó, cara, como é que você chegou a essa conclusão? Eu falei, cara, foi intuição pura. E depois eles analisaram, ele falava, a temperatura que estava, o barulho que estava, o cheiro que estava. O cérebro daquele cara tinha tanta experiência para tomar decisões que ele falou, cara, esse negócio vai desabar, sai todo mundo, ele tirou a equipe. Só que na hora ele não sabia desses dados e tal. Não sabia E eu acho, explicar, né? eu acho que essa minha teoria de encontrar os gargalos, inclusive foi para a última anotação que eu fiz, aí você vai fazer sua pergunta para a gente e seguir nosso dia. Mas eu acho que essa minha vontade de encontrar os gargalos é para eu ter mais informação para fazer isso que é logo em seguida. Que eu acho que as grandes coisas que mudam o jogo são conversas. Se tem uma coisa que eu faço com o meu time, com a Paty, com você, nos jantares dos masterminds, é falar as minhas copies sem as pessoas saberem que eu estou falando. Treinar minhas piadas sem as pessoas saberem. Por exemplo, o Bigode, vou te dar uma dica. Se você quer fazer uma palestra mais engraçada, fica perto do Bigode 30 minutos antes da sua palestra. O Bigode ri de qualquer besteira, qualquer besteira. Antes de chegar na minha palestra, eu fico perto do Bigode e testo tudo. Ele vai rir de... Se você quiser que a sua palestra seja sem graça, fica perto do Rui. O Rui não vai rir de nenhuma. A minha vibe muda, a minha intuição muda, a minha energia muda, a minha criatividade muda estando perto do Bigode. O Bigode, ele é alto astral, ele vai estar o tempo todo falando besteira, ele vai me botar no mood besteira. Eu não sabia isso intuitivamente. Hoje eu sei, cara, ficar perto do Rui, minha palestra vai ser monótona. Ficar perto do Bigode... Me encontra lá perto do Fire, lá, então do evento do Fórum, qualquer coisa, eu vou estar colado no Bigode. E todo mundo que chega, eu conto a mesma piada. Ele pode ver a mesma piada 6 vezes, ele vai morrer de rir 6 vezes. O Rui vai entender depois da terceira. E na quarta ele já enjoou. Então, tipo assim... E essas conversas vão me dar uma coisa que, na minha opinião, é percepção real do mundo, observação do mundo. Quando eu observo o mundo, e aí no seu caso... No banho você encontra, mas é só que você encontrou no banho, mas você viu conversando com o seu time, conversando comigo, fazendo essa live, fazendo o 747. Acho que o 747 é onde vem o input. O output sai no banho. Eu não sei, é minha ideia. Total. Engraçado que essa pessoa alto astral, o Bigode, quando você fala, realmente faz sentido. O Rui realmente tem um humor mais... O Rui é bem sério, né? Uhum. E uma pessoa que é muito alto astral também é a Kátia. Muito, eu não sei, eu não lido com ela profissionalmente, então eu não sei, mas eu não me esqueço da vez que eu encontrei a Kátia, seja onde foi, que a gente não deu uma boa risada. Até quando ela fala sério, é engraçado, sabe? Ela é muito alto astral mesmo. Incrivelmente alto astral mesmo. Você entender quando você passar um tempo com a Kátia, você levantar o astral. Engraçado que eu também fiquei presente. Eu não estava presente que você pode controlar como você se sente, dependendo de... Intuitivamente, né? Não, conscientemente, só escolhendo com quem você vai falar nesse exato momento. Exatamente. Eu percebi isso intuitivamente. Eu não sabia disso. Aí eu percebi, você trouxe pra consciência, né?
Trouxe pra consciência. Agora eu uso, eu repito, entendeu? Então, por isso Então, que eu acho que tem que ter um pouquinho do outro cara que eu esqueci o nome. Você vai ver que eu sou tudo que péssimo você de lembrar. precisa é de uma Kátia, uma espécie de Kátia, né? Uma pessoa com o perfil da Kátia, e num bigode antes de fazer um evento ao vivo. Totalmente. Se ele vai ativar o seu cérebro para essas coisas. Legal. Show. Sua Deixa eu te autoconfiança. falar. Então, isso é sobre como So- lidar. E de novo, olhando para trás, assim, nesse lançamento, às vezes a gente, com a quebra de expectativa, a gente descontinua alguma coisa. E hoje você não lança. Quantas vezes você lança por ano? o Vendas do Santo Dia, os produtos da Kátia. Os produtos da Caixa, o Venda Santo Dia é diferente, né? Mas os produtos da Caixa. Os produtos da Kátia, de 4 a 5. Ano passado foram 5, esse ano a gente acha que vai fazer 4. De repente veio disso. De repente veio de performances menores que a expectativa, né? De repente, se tivesse. A gente faz mais aquilo que a gente acha que dá mais resultado, né? Eu, por exemplo, lanço Uhum, 6. uhum, Então, eu tendo a achar que esses 6 lançamentos, ou quase 7, eu só não lanço 7 porque tem um evento ao vivo, é um pouco complicado para mim no momento, tá? uhum. Não quer dizer que eu não poderia, não, mas eu acho que gera uma tensão na equipe que a gente está evitando nesse momento, né? De fazer algumas coisas bem. Mas eu acho que é isso. De repente, Tem a isso às ver. vezes parou de jogar o lançamento, que na época você não via tanto retorno em relação ao que você esperava, né? Interessante. Totalmente. E aí eu fui me mutando e desenvolvendo outras habilidades, que foi o que eu fiz para ter Para habilidade ter no perpétuo, no né? Perpétuo, né? Show. E falando em Perpétuo, deixa eu te fazer uma pergunta. Teve uma pergunta do Plat hoje, eu não vou falar o nome de quem perguntou, porque, enfim, não perguntou, não, não perguntei para Publicamente. ele se eu podia, né? Mas o nome dele é. Não, mas é o seguinte, quase que eu falei. Então ele pergunta o seguinte, ele já é faixa preta, recente faixa preta, entrou esse ano, fatura mais de 2 milhões por ano. Ele chegou à faixa preta com um programa que ele chama de mentoria, que é mais ou menos R$ 6.000, 6.500, mais ou menos assim. Também o nicho não importa, senão as pessoas vão começar a entender quem é. E até Uhum. hoje deu certo. Ele chama o programa dele de mentoria, vende a 6, 7 mil reais, tem desafio, essas coisas todas. E ele lança, acho que 6 a 7 vezes por ano, mais ou menos. Um clássico Insider, né? Que veio da escola do Insider e entrou para o lançamento. Uhum. Só que ele quer preencher os períodos de entre-safra com o produto perpétuo. Uhum. E ele pensou em fazer isso com um produto, e eu estou tentando, que eu não estou lendo a pergunta dele agora porque está no meu celular, né? Eu não tenho Tô Facebook, tentando eu meti lembrar. aqui. Então pode ser que tenha alguma coisa errada. Mas ele falou assim, meu produto está na versão 4.0. Eu vou colocar a versão 2.0, a versão um pouco menor, um pouco mais atualizada, a 2.200 e 2.500. E estou Uhum. pensando em fazer um perpétuo desse produto, que é uma mentoria, numa versão menor, a 2.000, ou 2.000 mais uma coisa, e no perpétuo. Vou colocar ele no perpétuo. E ele pergunta, tem alguma coisa errada nesse racional? O que você acha? O que o seu intuitivo acha? De bombeiro. Eu acho que não tem nada de errado. Eu acho que o princípio de tudo é que o produto tem que ser bom. É a mesma ideia do downsell. No caso dele, mudou sua lógica, né? E, inclusive vai virar um downsell, né? E talvez a mentoria vire um upsell, né, desse produto. Mas o princípio, o que cheira para mim é que se ele está criando esse produto, ele tem que se assegurar que esse produto funciona, se assegurar que esse produto é bom, se assegurar que a aceitação desse produto é boa, porque aí mais gente vai comprar a mentoria dele quando ele abrir. E se ele não se assegurar e o produto não for bom, não der resultado, não for bem, as pessoas vão ver que não é bom e não vão querer comprar a mentoria. Nem todo mundo vai comprar o produto também. Isso é uma outra coisa que eu ficaria atento se eu estiver respondendo para ele, é o seguinte. Não é, e é bem comum a pessoa criar a imaginação dela do caminho perfeito, que é o cara compra a mentoria, gosta, tem resultado, depois compra o curso lá de 2.000, gosta, tem resultado, e com esse resultado ele vai comprar a mentoria.
Porque esse seria o mundo perfeito. Só que o mundo é um trânsito na Índia. Vai ter um louco que nunca vai comprar o curso dele de 2.000 e vai comprar a mentoria de 30. Não sei quanto que é o valor da mentoria, de 6, né, na verdade. Então, eu começo a perceber que tá até barata a mentoria dele. Pô, só 6.000? Eu não sei como é que ela é feita, mas o produto é 2. Eu começo a entender na minha percepção, eu prefiro a mentoria por 6. Se o produto é só 2, 4.000 a diferença. Não sei como é que é a entrega dessa mentoria, mas ela me parece ser muito mais aprofundada. E aí, talvez, não venda tanto do curso. Então, sei lá, se essa mentoria começasse a custar 15, cobrando 15, ele pode melhorar significativamente a entrega, porque ele vai ter mais time, mais estrutura, mais... Ele pode investir mais no próprio produto quando ele cobra mais no produto, concorda? Por que você consegue investir tanto na entrega do... Por que você consegue botar um cara faixa preta fazendo mentoria no Insider? Se você cobrar só 6.000 reais, você conseguiria? Não. Não conseguiria. Seria impossível. Então, começa a perceber que se ele cria esse ticket mais alto, ele pode melhorar o produto, tem margem de reinvestimento para melhorar o produto, e o outro produto vai ter uma distância maior entre os tomadores de decisão. E também sempre vai ter o cara que vai querer logo de 15. Então, na minha cabeça, a estratégia faz todo sentido. E uma coisa alimenta a outra, se está no mesmo nicho, né? O mercado deles, a maioria das vezes, a gente acha que o meu perpétuo vai diminuir o meu lançamento. Mas, cara, às vezes o mercado é tão grande, você é a prova disso. O seu mercado é tão grande que todo ano você faz, ele se renova tão rápido. Todo dia tem alguém nascendo, todo dia tem alguém morrendo, todo dia tem alguém sendo demitido, todo dia tem alguém sendo promovido, todo dia tem alguém brigando com sócio, todo dia tem alguém... Essas coisas estão acontecendo no trânsito na Índia, aleatoriedade total. E ele pode separar até, cara, o tráfego para perpétuo, o tráfego para lançamento. É como se ele tivesse quase 2 negócios, mas em alguns momentos ele funde os 2 negócios e a coisa catapulta, uma coisa fortalece a outra. Se ele tem esse medo, é só separar as fontes ali, a gente deixa bem separado, inclusive, no meu caso, para eu saber de onde veio. Só que quando eu lanço, eu junto. Mas eu sei de onde veio. Se veio do cara que já estava dentro do meu funil de perpétuo, quando eu lanço, só para explicar como é que eu faço. Eu vou fazer um lançamento do Venda Todo Santo Dia, por exemplo. Eu pego todo mundo que estava na minha comunicação dos outros lançamentos passados e do perpétuo e faço um lançamento para eles. E eu pego esse pessoal e excluo ele todinho e faço um para quem nem sabe que isso aqui ia acontecer. Porque a gente tem 200 milhões de pessoas no Brasil hoje em dia. Então, qual que é a chance disso aqui atrapalhar isso, sendo que isso aqui está rodando como se fosse um concorrente? Você não está sozinho no mercado. Isso aqui já teria, entendeu? No nosso caso, a gente está até, com agora o número de restrições de anúncio no Facebook, abrindo contas diferentes para conseguir operar isso e cada vez mais eficiente. Então tem outra conta no Facebook, é como se eu fosse concorrente mesmo. Show. E é isso. É isso. Qual que é a sua opinião? Também fiquei curioso. Olha, a primeira coisa que tem que ser uma opinião, eu não tenho uma estratégia no Perpétuo forte. O que eu vendo no Perpétuo são os meus eventos ao vivo e é basicamente muito sem estratégia, né? No braço mesmo, literalmente, assim, muito sem ver. Eu acho que a pergunta que eu me faria se eu fosse ele é: eu tenho energia para criar 2 processos? Porque não tem essa de botar no perpétuo entre eu e você. O perpétuo é um jogo que funciona e que precisa de dedicação. E quando ele colocar dedicação no perpétuo, ele vai tirar a dedicação de outra coisa. Ponto. Ó, eu sei disso porque eu tenho um time de 112 pessoas lá dentro. E eu não consigo dedicar tudo que eu quero. Então, mesmo com um time infinito, é questão de dedicação. E é onde você vai colher. Então, eu penso que se ele dedicar para o perpétuo, vai drenar. E tem seus prós e contras. Tipo, isso que você está falando. Se eu fosse no lugar dele, eu dedicava em criar um produto mais caro e botava no lançamento. E ó, foi o que eu fiz, né? Foi a forma, depois criei um produto mais caro, que é um Insider, cerca de 5 vezes mais caro, né? De 10 para 50.
E lancei, abri e fechei turma. Quando eu falo lancei, abri e fechei turma. Eu acho que talvez seja a melhor. Aí a pergunta é, o que gerou mais cash para mim? Não sei. Para mim funcionou bem o segundo modelo. Mas é porque o primeiro modelo não funcionou? Não. É uma questão de eu botei minhas fichas ali. Então quando você falou para mim, quando você começou devagar, eu acho que se o produto tá barato, eu criei um mais caro, cara, a gente sincronizou aí. Eu falei, eu acho que seu produto tá barato. Eu criaria um mais caro. E não um mais barato. Seja essa mentoria e você... Seja se essa mentoria vai para perpétuo ou não, tá? Seja se esse mais caro vai para perpétuo ou não. Que é uma escolha que você pode fazer completamente aleatória, né? Não é o que faz diferença, não é o que é o perpétuo ou não. Tipo, ele podia ligar no telefone para cada aluno, e ligar no telefone, ou no e-mail, ou no WhatsApp, é uma espécie de perpétuo. E botar gente para vender essa mentoria foi a coisa que clássicos Flávio Augusto faz, né? Com o WhatsApp. Ele fica ligando, os vendedores dele ficam ligando e vendendo curso de inglês. Não sei se é ligando mais, mas eu acho que é bem assim das entrevistas que eu vi. Mas eu iria para uma direção completamente diferente. Ao invés de criar o mais barato, eu iria para o mais caro. Porque o mais caro tem mais margem para fazer um produto mais foda, para contratar a equipe mais foda. E produto mais foda e mais caro gera mais resultado. Teoria. Tudo teoria. Mas o meu insider gera mais resultado que a minha fórmula, né? Então, eu iria... Mas assim, então a pergunta dele foi, faço um perpétuo ou não faço? Não foi isso? Eu acho que quando ele fez isso, a pergunta para mim devia ser, cara, vendo um produto mais barato ou mais caro? Independente se é perpétuo ou não. Até porque esse produto dele de 6 mil dá para vender no perpétuo. Não tem nada de errado. Tudo dá para vender apartamento do perpétuo, né? Dá para vender tudo. Carro. Inclusive, antes do lançamento só existia perpétuo, né? Tudo era vendido perpétuo. O iPhone custa 12 mil e é perpétuo. Como é que não vem? 13. 13. E é perpétuo, né? E não vem. Pergunta como é que eu sei disso. E vem sem carregador. Vem sem Cara, carregador. posso fazer uma recomendação? Cara, Pode. Eu comprei um presente pra Ju. Foi um headphone, aquele headphone da Apple. Pra quem gosta de música, eu escutei aquilo, com headphone de 6 mil reais, vai vendo. Mas, cara, que headphone, viu? Que headphone. Agora vai ter que comprar um pra você, porque não tem como você usar com a Ju. E adivinha, eu comprei no Perpétuo. Perpétuo. Você não precisou de assistir 3 CP. Custou 6 mil reais. Ladeirinha. Eu tô pensando em fazer uma coisa aqui, mas vai ter que fechar em 9,7. Então, por enquanto, quem tá no YouTube já não vai dar certo. Mas eu tô pensando em pegar uma pergunta da audiência e chamar eles aqui. Mas a gente tem que responder essa pergunta em até 9,7, porque eu tenho outra live. Top? Tá, topo, mas eu só podia te fazer uma proposta ao vivo aqui? Uai, pode. Então, você falou que você está com o seu... tempo para fazer as duas coisas. Não, é rapidinho a proposta. Você falou que está com o seu perpétuo meio sem estratégia e tal. Você quer que eu vá aí conversar com a sua equipe e tente ajudar a implementar e a gente olhar o antes e depois? Uai, fechou. Então fechou. Chama a galera aí e depois a gente conversa sobre isso. Chama a Priscila e... Não, chama o cara, o cara porque eu não quero matar o seu tempo. Então tá bom. A gente fala isso... Tem 7 minutos para uma pergunta, então se você estiver no YouTube, fudeu. Vai pro Instagram. Vai pro Instagram, tá bom? Galera do YouTube, vai pro Instagram. Inclusive eu comprei um outro celular, né? Te falei isso. E eu vou começar a testar, transmitir isso pro clube, né? Simplesmente com áudio. Mas vamos lá. Então, André Designer quer fazer uma pergunta. Andreu S. Designer. Eu vou ver se eu consigo fazer essa parada, tá? Tá bom. Eu vou procurar Andreu S. Eu gosto dos comentários na live, cara. A galera é foda. Ladeiro, você é o tio mago. Porra, tá me tirando. Vamos ver se esse André aí vai entrar. E aí, meus gurus? Tudo bom, André? Tudo certo, tudo bom, cara? É Andreus? Andreus. Cara, a regra do jogo é às 9h06 eu tenho que sair porque eu tenho outra live. Então você tem certo.
7 minutos, alguma coisa para perguntar e a gente responder. Eu fiz o debriefing com você, com o time da Fórmula agora. E, cara, o desafio é construir a audiência, é fazer com que as pessoas vejam o meu conteúdo como interessante e passem a me seguir como um mentor, um guru, em busca do meu método. Eu assisti o 747 de vocês a semana passada, que fala sobre o método. E eu tenho um método que eu sei que ele ajuda os designers, mas a dificuldade é essa, é construir essa audiência, é gerar essa autoridade. E a minha pergunta é essa, como é que eu posso encurtar esse caminho? Eu sei que tem que fazer anúncios, distribuir, gerar autoridade, conteúdo e tudo mais. Existe algum atalho para isso? Ladeirinha, vai respondendo aí que eu vou ao banheiro, porque eu tenho que ir ao banheiro antes da live e depois eu volto e dou a minha opinião. Vai lá. Lembra de desligar o microfone, hein? A gente tá aqui. Deixa eu ver no Eric. Ai, calma. Não precisa narrar hoje. E aí o seguinte, eu acho que tem duas formas de você fazer isso. Aqui o Érico recomenda 2 raízes, 2 raízes e 4 Nutellas. 7 Nutellas. 7 Nutellas. Então, beleza, funciona. Só que eu acho que você tem que... Você tem não, né? Você pode fazer uma outra opção, que eu fiz essa opção. Além disso, que eu não faço exatamente dessa forma, mas recomendo que você faça. Além disso, você também existe uma opção, uma possibilidade de você fazer bastante lead, ultra qualificado com tráfego orgânico. Então, quando eu estiver pensando nos meus raízes e Nutellas, eu vou pensar em popular. Popular é dominar todas as perguntas que me trazem mais dinheiro. Então, você vai olhar o seu método lá. Então, você tem o seu método... É sobre o que mesmo? Só para eu dar um exemplo? Designer. Ajuda o designer a faturar mais de 5 mil por mês. Designer. Então, você vai ver lá como melhorar o seu designer, como vender o seu serviço de designer, sites de freela para designer, dicas para designer faturar mais, como o designer cobrar. Você vai descobrir o que busca. E durante a sua criação de raiz e Nutella, no primeiro momento, você vai priorizar as palavras que te trazem dinheiro e você vai tentar... E não pode usar a palavra tentar, que se dá um granvilha. Você vai procurar otimizar essas palavras no primeiro colocado do Google, porque tem muita visita ali. Eu vou até te dar as dicas para você resolver. Você pode o título tem que conter o termo, as tags tem que conter o termo e a descrição tem que conter o termo. Porque ao mesmo tempo que você está criando conteúdo que você vai patrocinar e que você sabe que traz view, porque as pessoas estão procurando, antes de sair criando aleatoriamente, procura sobre o que as pessoas estão criando. E a sua missão é, todas essas palavras, quando você mesmo clicar, não vale no seu navegador, você tem que abrir um navegador oculto, uma nova aba daquelas ocultas. Sim. E aí você vai digitar lá essas palavras que você sabe que te trazem dinheiro. Se você não tiver em primeiro em tudo, você não tem... A minha meta de treinamento do nosso time a gente não tem permissão para começar a criar conteúdos mais soltos, mais aleatórios. Não, a gente vai dominar o que traz dinheiro. E aí fazer o básico bem feito antes, aí depois tu aperfeiçoa. Aquele conteúdo mais topo de funil. É claro, ele está relacionado à busca, né? E essa busca eu consigo lá no Keywords, né? Fazer essa análise aí. Eu vou ser o tio gordo aqui agora. Eu nem sei direito como é que é topo de funil. Eu fico menos... Eu penso assim, essa palavra traz dinheiro? Traz, vou fazer ela. Depois eu vou patrocinar, distribuir, fazer uma live longa, mas basicamente eu procuro intuitivamente o que meu cliente procura na internet e eu sei que esse cara que procura isso tem chance de comprar o meu curso. Na minha teoria, eu chamo isso de urgências ocultas. Certo. Trabalho com as principais urgências ocultas. Eu fiz as tuas lives aí, teu lançamento agora também. Mas show de bola. Essas urgências ocultas, trabalhar elas como raiz, nutelar elas também, patrocinar e tentar ficar ranqueado ali nas plataformas. Principalmente YouTube, cara. O YouTube é uma mina de ouro pouco explorada por muitos infoprodutores, principalmente pensando em SEO. Certo. Perfeito. E aí eu posso largar esses vídeos porque o YouTube gosta de consistência, né? Largar todo o vídeo agora domingo às 17 horas e continuar com isso, com esses conteúdos até o Facebook começar a me indicar e ver que eu estou com consistência. Para SEO, ele não está nem aí para consistência. Ele está aí, por isso que eu te falei, título, thumb, descrição e tags. E
ele tá aí para um título apelativo e chamativo. Quanto mais CTR você tiver, ou seja, você solta lá, ele vai exibir. De alguma maneira ele vai exibir. Mesmo que você tenha, começou hoje, não tem consistência nenhuma, ele vai exibir para alguma pessoa. Se tiver clique, ele não tá nem aí se você publica 10 vezes por semana. Para SEO. Para outro tipo de recomendação, que aí eu não vou entrar nesse assunto, o YouTube não tá nem aí para consistência. Então você só tem que ter um título bem absurdo. O seu lá é design. Aí você sabe que o termo é como o designer ganhar mais. Como o designer ganhar 10 vezes mais com apenas uma dica. Ficou mais atraente. Então vai ter clique. Certo. Show de bola. Perfeito. Fala aí. E aí explorar o... Pode. Eu tava falando pro Eric que eu sou menos agressivo na live do que no Clubhouse, né? Você é bem menos agressivo. Cara, eu construí tudo sem nenhum approach disso. Sem nenhum... Nada do que o Ladeirinha fala. Meus títulos não são chamativos. Às vezes são, né? Minhas thumbs não são. E não quer dizer que é melhor ou pior. É uma completamente diferente, né? E é legal, você tem duas perspectivas aqui. Eu opero uma perspectiva de eu não estou interessado no hashtag. Não estou interessado na tática, não estou interessado nas buscas. O conteúdo não é buscável, não é nada disso. Eu estou interessado no fundamento. O fundamento é, eu procuro fazer mais e melhor que as outras opções. Mais em quantidade. Ó, hoje, essa aqui... Quantas lives eu já fiz hoje? A primeira? Essa é a segunda. Nesse exato momento, são 9 da manhã, eu já fiz 2. Eu entrei uma 7, porque eu sabia que ia entrar com ladeirinha. Fiz uma antes. Fiz mais. São 9 horas da manhã. Daqui às 9h07 eu vou fazer outra. Quando chegar às 9h47, entre 10 horas, eu vou ter feito mais, eu vou ter feito 3. Então, quando eu falo mais, eu vivo mais. Quando eu falo melhor, eu procuro o melhor. Pô, o Ladeirinha é um dos caras mais fodas da internet, que tem mais resultado. Não é à toa que ele tá aqui no meu canal. Porque o que ele fala é foda também. E eu sei que trazer o Ladeirinha aqui e discutir, às vezes trazer ao vivo, é um pouco melhor do que a maioria das pessoas fazem. Então não tô só aqui, mas melhor. Melhor para quem? Para você. Olha só, nesse caso aqui, você tem duas perspectivas dos dois caras que faturam mais de 30 milhões por ano com essa birosca. Então, o que o Ladeirinho falou tá certo? Muito certo. Pô, o cara fatura 30 milha, meu. Dá pra comprar, você vê, tá comprando cobertura por aí. Cobertura, barco, essas coisas. 30 milhões. Eu falo isso com o maior de boca cheia. É um orgulho. Faz isso com extrema integridade e respeito e ensinando o máximo para as pessoas. Mas você tem duas perspectivas aqui completamente diferentes. Isso ajuda você, porque você vai ter duas perspectivas de dois caras que estão no alto nível de jogo. Então essa é a parte do melhor, meu. E ó, entre essa uma live e a minha próxima, que vai começar daqui a X minutos, eu tinha X minutos para ir para banheiro. E eu usei para fazer mais e melhor. E nada disso aqui vai ter procurável, nada disso. Você não está aqui porque você procurou isso aqui, você não está aqui necessariamente por isso. Você está aqui porque eu faço conteúdos e distribuo. Quando eu falo distribuo, é outra palavra para anunciar. E funciona também? Funciona. As duas coisas funcionam. Mas é mais e melhor. Eu procuro fazer mais e melhor. Então, a pergunta que eu faço, você faz mais e melhor que as outras opções de mercado? Eu não chamo nem de concorrência, porque o cara vai acabar comprando as duas coisas. Você provavelmente, se você não comprou os dois produtos já, o meu e do Ladeirinho, você vai comprar. Não tem como. Você não tem outra escapatória. Você vai comprar os dois. Então, o Ladeirinha não é meu concorrente. O Ladeirinha é meu parceiro. Olha que louco isso. E a estratégia é botar no perpétuo e lançar os dois, né? Não comprei porque tinha debrief e precisava organizar antes de fazer outro. Mas acho que a grande estratégia é conseguir juntar os dois, né? A grande estratégia é você fazer mais
e melhor que as opções. O que quer que seja mais e o que quer que seja melhor. Uhum. E melhor para quem? Melhor para pra mim? quem? Melhor para você não, para sua audiência. Né? Ok. Eu acho que melhor para você e para sua audiência, talvez você queira ter dito Certo. isso. Fundamentalmente, mais e melhor. Então, a minha ideia de construir audiência, a sua audiência vai te achar, eventualmente, quando você ter essa coisa de fazer. Eu vou fazer mais e melhor. E aí tem o último ponto do mais e melhor. Mais, melhor e mais leve. Não adianta nada eu me matar de fazer live 24 horas por dia se isso não é leve para mim. Se não for leve, não vai ser consistente. Então, como é que eu faço ficar leve? Fazendo algo que tu gosta. Por exemplo, o que mais? Fazendo algo que eu acredito que no futuro eu vou continuar querer fazendo. Ó, começa com E. Estratégia? Não, chama equipe. A equipe vai tirar toda a atenção daquilo que não funciona. Então, ó, daqui a pouco eu vou entrar numa live que eu não sei com quem que eu vou entrar. Eu só sei que essa pessoa fez 6 em 7. E que em 2 minutos eu vou ler o perfil dessa pessoa. Juro que eu não sei. Eu vou entrar e vou fazer isso agora pra você ver. Entrei agora, tá? Então, eu não sei com quem que essa vai ser. Então, tem aqui, entro no grupo de conteúdo. Aí tem aqui, a Laura Catarina. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, acabou de mandar aqui, ó. Bom dia, Érica. Acabei de entrar aqui, ó. Nome, Augusto Rô. Inglês para negócios. Não sabia o que é. Aqui tem o Instagram dele, augusto.roca. História. Ele tinha uma escola de inglês, mas ficava migrando tudo para online. Na época, eu tô lendo, porque eu vou ter que ler daqui a pouco mesmo, já estou usando o tempo. Sim. Na época, eu já conhecia a fórmula de lançamento, mas não dava muita atenção. Seu faturamento anual não passava de R$5.000, então no início da pandemia seu curso já estava totalmente online, com a necessidade de realmente fazer um curso para aprender essa aula de inglês no mundo virtual. Participou da Maratona 6 de 2020, comprou a fórmula, no mês seguinte lançou usando FL, faturou 1 ano de vendas em 7 dias, com 6 em 7 no valor de R$110.000, entrou para o insider desse ano, esse aqui é o link. Então, é o que eu sei, tô a 1 minuto dessa live, por quê? Porque minha equipe fez isso. Ela bucou o cara, falou com o cara, e ele vai estar lá, e daqui a 1 minuto eu fui. Então, assim, Então vamos lá. 2 pessoas. Galera, eu preciso ir mesmo, que eu tenho outra live. Um grande abraço, eu vejo vocês no próxima terça-feira no podcast Improviso. Obrigado, Andreus. Érico, Beleza. só não esquece de salvar, porque eu vou ter que baixar ela para subir no YouTube depois direitinho. Fechou. Tá salvo. Então, Abraço, tchau. Um abraço. É, gente, então, obrigadão aí. E esse foi mais um episódio do podcast Improviso. Deixa seu comentário e avalie este podcast. A gente quer saber o que passa aí do seu lado.